Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa de Luz. Gostaríamos de recordar que no segundo sábado de cada mês a nossa casa abre para o atendimento das famílias em vulnerabilidade. Então aceitamos doações de roupas, calçados, brinquedos, doações em espécie também. E também dizer que temos vários grupos de estudo, um que iniciou recentemente. Então, se alguém sentir e quiser conhecer a doutrina e estudar conosco, será bem-vindo. Vamos iniciar a nossa noite abrindo o nosso coração para a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, que nos diz assim: Edificação do Reino. O reino de Deus está no meio de nós. Jesus, Lucas 17, 21. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu. Nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra pela prática de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Então vamos agora fechar os nossos olhos por um instante, nos conectar com a espiritualidade luzeira que nos acompanha, com o nosso amigo Jesus, deixar nossas aflições lá fora e estarmos somente aqui, vivendo o presente, que é a única dádiva real, onde podemos agir e mudar o rumo da nossa história. Por isso se chama presente. Amado Jesus, suplicando abençoes a nossa casa de fraternidade, esperamos teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância uns para com os outros. Muito obrigada, que assim seja. Convido agora o palestrante da noite, o Marcos, para fazer sua explanação. Eu falo contigo amanhã, tá? Sim.
Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando rapidamente para o fim da transição planetária e início do mundo de regeneração. Para que nós possamos continuar a reencarnar na Terra regenerada no futuro, se torna obrigatório que nós nos melhoremos. Que deixemos de lado o orgulho, o egoísmo, o julgamento, que fizemos praticamente todos os dias em relação a outros. É necessário que a gente aprenda a perdoar, a amar quem ainda nos ama. Que possamos ser benevolentes, que possamos aprender a ser indulgentes, que possamos perdoar, que possamos ser humildes. É isso que vai nos elevar e é isso que vai fazer com que a gente volte a reencarnar na Terra regenerada. É necessário que façamos ajustes de problemas que criamos nas nossas existências anteriores. Necessário também é que aproveitemos as chances que Deus nos dá. Quando reencarnamos no meio da nossa família, com amores do passado, junto com amigos de outras épocas, mas também junto com inimigos do passado. Aqueles familiares difíceis, aqueles familiares que a gente não gostaria de ver, não gostaria de estar juntos. A nossa casa espírita tem apresentado todas as quintas-feiras assuntos que nos ajudam a nos trabalhar para melhorarmos. E então podermos, quando reencarnar na Terra regenerada, onde o bem será maior do que o mal. Hoje, ainda o mal está se sobressaindo. Chegou o momento de estudarmos sobre honrar pai e mãe, entre dívidas do passado e luz do futuro. Honrar pai e mãe. Vamos ter que trabalhar as nossas dívidas do passado para termos luz no futuro. Vamos assistir um vídeo do Andrei Moreira. Ele nos fala exatamente de uma forma incrível sobre essa relação, às vezes, difícil. Boa noite. Na parte de curar a relação com os pais, pois reflete em nossa formação, não concordo muito, pois meus pais não se portaram em dar atenção a mim e a meus irmãos. Não aprendemos a ter afeto com eles. Ok, pode parar. Se nós deixamos essa pergunta continuar, nós entramos junto com ela na acusação aos pais. Eu respeito profundamente que você não concorde, mas quando eu olho para a vida que te pertence, eu não consigo desrespeitar junto com você os seus pais. Só existe cura quando nós olhamos com gratidão para aquilo que foi dado. Porque na história com qualquer um dos nossos pais, algo faltou para nós. Os nossos pais são figuras humanas, imperfeitas, comuns. Quando nós cobramos dos nossos pais perfeição, nós exigimos dele algo que eles não estão aptos a dar. Os nossos pais também têm a história deles, com o sistema deles e tudo mais. Nós fazemos uma mão cheia daquilo que faltou, daquilo que não teve, daquilo que gostaria de ter tido, daquilo que não recebeu. E ficamos olhando para esta mão como se ela fosse importante. Acontece que aqui
quando nós olhamos para esta vida é tão grandiosa, é tão infinita, é tão gigante, que ela não tem preço. Estar vivo é de um preço incomensurável. Então o que nós fazemos ficamos olhando para aquilo que não teve e acusando os nossos pais, sem agradecer aquilo que foi dado. Como é que chama isso? Ingratidão, das grossas. E é essa postura de ingratidão que nos infelicita, não é o que nos aconteceu. Aprender a ser gratos aos nossos pais requer de nós aprender a valorizar a vida e a agradecer aquilo que lhes foi possível. E que lhes foi possível a partir do momento em que a nossa mãe aceitou correr risco de vida por nós. E se deu em sacrifício por cada um de nós. A partir do momento que, por amor, eles decidiram não nos abortar. E desde aquele momento, eles nos amaram em tamanha intensidade que não tem nada que faltou depois que se equipare à grandeza do que eles deram. Eles ficam para sempre num lugar de honra e de grandeza que nada pode tirar-lhes. Aprender a honrar esta grandeza é o nosso trabalho na encarnação. Esse é o movimento de cura fundamental. Por isso, honrai vosso pai e vossa mãe é um dos mandamentos que estava nas tábuas da lei, muito antes de Jesus. E é o único mandamento que vem acompanhado de promessa. Honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhais longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Qual terra? A Canaã prometida, a terra onde mana o leite e o mel, a terra da fertilidade, da promissão, da vida em abundância, a terra do Deus único, a terra do território original, da terra das bênçãos. O que a letra está nos dizendo é: honrai vosso pai e vossa mãe para que tenhais longo tempo na terra da abundância, da fertilidade, da vida, do bem-estar, do bem viver, do bem desabrochar. Porque somente as raízes que honram e se conectam ao terreno onde nasceram podem florescer e frutificar com abundância. As raízes que acusam e ficam expostas estão destinadas a morrer. Meus irmãos que estão aqui na casa física, aqueles que estão em suas casas, os irmãos desencarnados, hoje, neste momento, nós podemos ser filhos. Podemos estar na condição de filhos reclamando dos pais. Mas em existência passada, fomos pais e mães também. E quem sabe nossos filhos reclamaram muito de nossa atuação como pai e mãe. Então, a gente sempre tem que pensar que o que hoje nós reclamamos, nós já fizemos ou ainda vamos fazer, né? E esse honrar pai e mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a nós, que o Andrei Moreira falou, que está em Êxodo 20, 12, dentro da visão espírita vai muito além de uma simples obediência material, como por exemplo, cuida do teu pai, cuida da tua mãe, olha por eles, honra eles, teu pai está precisando ir no médico e assim por diante. Vai muito além. Ela é uma lei espiritual profunda de evolução, reparação e amor. Veja, nas relações entre pais e filhos, sempre lembrando que nós estamos, ou estivemos, ou ainda vamos estar nas duas condições. Muitos de nós aqui somos pais e filhos nesse momento. Nesse momento. Então a gente tem que compreender bem, porque se a gente imaginasse que lá há 30, 40 existências atrás, eu matei alguém. Naquelas épocas tão recuadas, talvez, que não existia nenhuma lei humana,
E a lei de Deus não era conhecida. Então, matar alguém poderia ser algo muito simples. Por isso, honrar pai e mãe. Sabe por quê? Porque como é que nós vamos acertar? Como é que nós vamos ajustar perante Deus, perante esse nosso irmão, que a gente matou alguém? Se a gente quiser acertar isso por amor, é bem simples. É trazer esse irmão como filho. Lá no passado, longínquo, havia ódio, rancor, raiva e morte. Agora, perdão, amor e vida. Aquele irmão que eu matei lá atrás, de repente eu pego ele, um nenezinho desse tamanho, encosto no meu coração e fecho os olhos e juro amor eterno. O amor começa a se fazer. São essas relações de pais e filhos que são fundamentais para que nós possamos evoluir. Viver muito tempo na terra que Deus dará a vocês, como está escrito lá em Êxodo, não significa apenas viver mais anos fisicamente. Na visão espírita, isso pode ser entendido como harmonia espiritual. Porque essa vida material é apenas um estágio que passa muito rápido perto da infinitude da vida. Somos imortais. Pode ser considerado viver em paz, pode ser considerado que para nós as leis naturais estarão funcionando. Pode significar respeitar e gerar equilíbrio emocional, saúde, vida mais estável. Pode significar evolução do espírito e viver muito tempo na terra. Que Deus prometeu pode significar viver melhor também, viver com propósito, em sintonia com Deus. E é esse momento incrível que nós temos agora. Neste momento, em que Deus permite múltiplos acordos, múltiplos acertos, e que Deus permite os perdões sejam não economizados, perdões em abundância, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer e voltar na terra regenerada, que não tarda muito a acontecer. Eventualmente, podemos não ter problema com nossos pais nessa vida. Podemos. Muitos daqui podem dizer, não, mas eu não tenho problema com meu pai e minha mãe. Convivo bem, já partiram da vida material, mas nos damos sempre muito bem. Mas já tivemos em outras e talvez em outras existências, e talvez situações que ainda não ficaram resolvidas. Então, meus irmãos, estudar esse assunto nos abre caminhos para acertos próximos, futuros, logo ali. Né? O Espiritismo nos ensina que a família não é obra do acaso. A gente às vezes diz, como é que eu vim nessa família de malucos, né? Como que eu vim no meio dessa turma aí, né? Não é obra do acaso, é fruto da lei de causa e efeito, ação e reação. Há um planejamento reencarnatório que é feito antes da gente renascer para a vida que nós estamos vivendo agora. Há um planejamento que a gente escolhe e aceita o pai e a mãe. E eles também nos aceitam. Eles também nos aceitam. Porque se temos problemas, a oportunidade de resolver é em família. Porque
Se eu tenho um assunto para resolver com uma outra pessoa, um outro irmão, uma outra alma, e ele renascer no Rio de Janeiro, talvez nós nunca vamos nos encontrar. Então precisa renascer na nossa família, para que, se a gente não conseguir se perdoar 100%, que a relação seja melhorada, que seja mais leve do que já foi, porque vida após vida nós iremos melhorar e elevar-nos. Muitas vezes, pais e filhos já estiveram juntos em tantas vidas e vão continuar a vir até que o amor se faça. Enquanto que o perdão e o amor não acontecer, a gente retornará juntos, com papéis diferentes, nem sempre como pai e filho, mãe e filha, mas voltaremos juntos. Então, meus irmãos, honrar pai e mãe pode significar reparar erros do passado. Porque quando eu sou carinhoso, quando eu amo os meus pais, quando eu ajudo eles, quando eu perdoo eles, eu estou me modificando. E eu estou mais leve. A gente pode reconstruir vínculos que no passado pode ter sido pior. A gente pode transformar aquela dor de outrora em amor lindo de agora. Muito. Mas, meus irmãos, se hoje Deus nos permitisse voltar no tempo e reencontrar nossos pais no início de tudo, lá atrás, talvez há 100 vidas, há 100 existências atrás, será que os olharíamos com os mesmos olhos de hoje? Será? Porque muitas vezes nós crescemos, amadurecemos, aprendemos, mas esquecemos de algo muito essencial: olhar os nossos pais com os olhos da alma. Não com os olhos físicos, com os olhos da alma. E talvez, meus irmãos, talvez a paz que tanto buscamos na vida, a felicidade que tanto buscamos na vida, os acertos que tanto tentamos encontrar, esteja exatamente ali, naquilo que ainda não resolvemos com nossos pais. Ou nós, na condição de pais, com nossos filhos. Porque sempre são os dois. Hoje, então, vamos refletir um pouco sobre esses ensinamentos mais profundos do Cristo. Honrar pai e mãe, mas não como um mandamento, e sim como um caminho de cura espiritual. E isso tem que ser também um norte nosso. A lei divina, meus irmãos, ela não erra. A gente que erra, mas a lei divina não erra. Escolhemos nossos pais antes de reencarnar, como a gente viu. Aceitamos desafios familiares. Olha, você vai receber na tua família 2 desafetos de existências anteriores. Para quê? Desafios familiares. Pedimos oportunidades de reconciliação. Pedimos para os nossos mentores, para Deus, nos deem a oportunidade de uma nova vida com esse pai, com essa mãe, ou na condição de pais, com esse filho, ou essa filha. Pedimos. Allan Kardec nos ensina que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, eles são fortalecidos. Ou seja, aquilo que hoje é difícil pode ser exatamente o que a nossa alma pediu. Meus irmãos, em condições normais, não há imposição por parte do mundo espiritual. Não há imposição. Existe sim alguns casos, muitos casos, mas em condições normais
A gente pediu, a gente aceitou o desafio de ajustes. Então, honrar pai e mãe não é apenas um dever social, é uma estratégia divina. Uma estratégia divina de Deus para curar o nosso passado. E a gente precisa compreender isso. Que se nós temos na nossa família alguém difícil, está aí a estratégia divina para que a gente possa se acertar. Ou pelo menos melhorar um pouco. Para curar então o passado, pacificar o presente e libertar o espírito para o futuro. Na questão 582 do Evangelho do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? E os Espíritos dizem: sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então é a responsabilidade de nós pais trazer um filho para que possamos ajudá-lo à sua evolução. O Divaldo sempre falava sobre as crianças dessa nova geração. Ele dizia que essas crianças precisam de amor e disciplina. Que elas têm que aprender o amor no colo, mas muita disciplina. Para poder encaminhar essas crianças para um bom futuro. Porque as crianças, nós fomos assim, desde pequenos. A gente manifesta os instintos bons ou os maus, que a gente traz ao longo de todas as existências que a gente teve. E cabe aos pais estudar isso e aplicar-se para ajudar os filhos. Emmanuel, para Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, ele escreve que a maioria dos pais humanos, ou seja, nós, vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas a luz do Evangelho caminhará todos no rumo da nova era, compreendendo que para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. Quando entendermos o mecanismo da vida, quando compreendemos os porquês, tudo, mas tudo muda. Certos pais, meus irmãos, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não aos seus filhos. A Deus é que compete puni-los, mas não a seus filhos. A gente ouviu o vídeo de antes, né? Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, perdoar os erros, amar os inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda em relação aos pais? Por outro lado, quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, e se não alcançam êxito, não têm de que se culpar a si mesmos. E podem conservar tranquila a consciência. Mas o que é fazer tudo pelo adiantamento moral do filho, por exemplo? O que é fazer tudo? Cada um de nós pode interpretar de uma maneira. Eu acho que eu fiz tudo. O outro acha que não. O outro diz que você poderia ter feito assim. Então, como trata-se de entendimento, cada um pode ter o seu. Mas então, o que é fazer tudo para o adiantamento moral
que o Espiritismo nos ensina? Seguir os ensinamentos do Cristo. Se nós andarmos na nossa vida sob os ensinamentos de Jesus, não haverá equívocos. E o Espiritismo trata muito bem esses ensinamentos. Então, honrar nosso pai, nossa mãe, não consiste apenas em respeitá-los. É também os assistir na necessidade e proporcionar-lhes repouso na velhice. A gente tem que compreender que um dia nós também ficaremos velhos. E já ficamos nas nossas existências anteriores. E quem sabe quantos filhos nos assistiram nas nossas velhices. Então, é o momento da gente fazer isso também. E cercar os nossos pais de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Quanto tempo eles demoraram para nos ensinar a pegar a colher e conseguir comer direito? Quanto tempo e paciência eles demoraram para a gente aprender a fazer o nó no cadarço do tênis? E a gente parece que não tem paciência para nada com os nossos pais. Muitas vezes. O médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco, nosso grande Divaldo, que já está no mundo espiritual, ele teve a oportunidade de dizer: as mães e os pais, nessa época que não existe mais valores, são tesouros que Deus colocou em nosso caminho. São tesouros. Talvez alguns pais não mereçam, mas o problema não é nosso, é deles. Inimigos de outrora reencarnam na família para o perdão. E a nós cabe somente amá-los, pai e mãe. Nunca julgar. Se somos filhos de pais solteiros, fantástico, Divaldo diz, que coragem dessa mãe. Essa mãe está desrespeitando falsos códigos de moral de uma sociedade indigna e que querem parecer o que não são. Então amemos essa mãe que teve a coragem de enfrentar. Mas se ela por acaso derrapou muitas vezes, é porque não encontrou um braço amigo para ajudar. Amemos ela. Não nos cabe julgar, pois também temos nossas derrapadas. Tivemos derrapada ontem, anteontem, semana passada, mês passado. Temos muitas derrapadas, né? E às vezes julgamos nossos pais pelas eventuais derrapadas deles. Se o nosso pai nos abandonou na infância, ou se ele não corresponde à nossa expectativa, que sirva de exemplo para que nós não façamos o mesmo, sem julgamentos. E chega uma hora que a idade passa e os pais começam a precisar dos filhos. Divaldo diz: nada dessa coisa de ficar de mal com a mãe ou com o pai. Nada de deixar de falar com os pais, ou gritar com os pais, ou perder a paciência com os pais. Por pior que eles foram, vamos aprender a perdoar e amá-los a qualquer preço. Se a gente aprender a perdoar e amar a qualquer preço, nós nos elevamos. Mas a gente prefere ficar no rancor e na mágoa. E Divaldo conclui dizendo: o resto é com Deus. É com Deus. Filhos ingratos hoje receberão ingratidão e abandono. Será ferido nas mais caras afeições, nesta ou em outra existência. É da lei. Quer queiramos, quer não queiramos. Quer concordemos, quer não concordemos. Para os bons filhos, a recompensa virá na pátria espiritual. Jesus disse: meu reino não é deste mundo.
Lá e não na terra é que recebereis a recompensa de suas obras. O Espiritismo, meus irmãos, é consolador. Não é castigo de Deus, é esclarecimento sobre a lei de ação e reação, causa e efeito. Meus irmãos, todos conhecem a parábola do filho pródigo, né? Todos já ouviram, pelo menos uma vez. A gente traz aqui agora a parábola do pai pródigo. 3 filhos tinham um pai. Tudo ia bem, até que certo dia o pai disse aos 3 filhos: eu vou embora. Quero conhecer terras distantes, pessoas diferentes. Quero participar de todas as festas que existem. Eu nunca pude ir em nenhuma delas. Quero aproveitar a vida, pois essa vida é muito curta. Vou pegar a parte dos bens que me pertence. E então ele dividiu os bens materiais e a família. E poucos dias depois, esse pai, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, conhecida como Ilusão. Viveu lá muitos anos e desperdiçou todos os seus bens, vivendo a vida em festas. E havendo ele então gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Esse pai não tinha o que comer, não tinha mais roupas belas. Os amigos se distanciaram, as mulheres não mais o queriam. Então, ele foi falar com um homem daquela terra, dono de uma granja de porcos. E ele então conseguiu um emprego em sua propriedade, desse dono de porcos, para tratar os porcos, mas sem salário. Podia apenas comer a comida que os porcos comiam. Depois de um tempo, caindo em si, disse ele para consigo mesmo: em todos os momentos, com minha família, tive abundância de comida, muita alegria, paz. E aqui eu passo fome e falta amor. Vou me levantar e irei conversar com meu filho mais velho. E vou dizer a ele: filho, eu pequei contra o céu e perante você e seus irmãos. Já não sou digno de ser chamado teu pai. Estou sujo, barbudo, cabeludo, roupas rasgadas. Quem sabe, filho, ele pensando que ele ia dizer isso, eu posso cuidar do teu jardim e do jardim dos teus irmãos. Sabe, filho, se me der uma oportunidade, eu posso cuidar dos cães e gatos dos teus filhos, que são meus netos. E filho, se você for bondoso, muito bondoso, eu poderei brincar com meus netos. Mas me trate como um empregado, porque pelo menos eu terei um lugar para dormir e terei comida. E levantando-se, começou a viagem rumo ao seu filho. E quando ainda estava longe, seu filho o ouviu e se moveu de íntima compaixão e, correndo, pendurou-se no pescoço de seu pai e o beijou. E o pai lhe disse: filho, meu filho,
Eu pequei contra o céu e perante ti e teus irmãos, e já não sou mais digno de ser chamado teu pai. E então ele iria continuar a dizer para o filho o que ele tinha planejado. Mas o filho interrompeu e disse aos seus 2 irmãos: trazei depressa a melhor roupa, o chinelo do papai, o seu anel, o seu jornal preferido, porque esse nosso pai estava morto e reviveu. Esse nosso pai tinha se perdido e foi achado. E então reuniu os irmãos, os netos, e fizeram a maior festa, comemorando a volta do pai pródigo. Meus irmãos, os ensinamentos desta parábola de Jesus servem para todos nós, para todos os nossos conflitos. Porque sob a ótica material, é possível que esses filhos não o receberiam de volta. Diante das nossas raivas que a gente ainda tem, das nossas mágoas, a gente não iria aceitar. E, no entanto, esse ensinamento de Jesus, através dessa parábola, nos mostra a importância do perdão. A importância do perdão para a nossa evolução, para a nossa melhoria, para que nós possamos viver mais tempo na terra que Deus vai nos dar. Perdoar, meus irmãos, amar, acertar erros do passado. A oportunidade de sermos pais ou sermos filhos que Deus nos dá é infinita. É a coisa mais incrível que a gente pode receber, pois nós temos a possibilidade de nos acertar. Então, por que permanecer com o coração magoado? Por que permanecer com raiva? Né? Mas existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento de honrar pai e mãe, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome. E isso existe, minha gente. Muito mais do que a gente poderia imaginar. Enquanto eles, filhos, não se privam de nada. Colocam às vezes seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável. E isso quando não obrigam os pais a fazerem os trabalhos domésticos para toda a vida deles. Caberá, meus irmãos, aos pais velhos e fracos servirem aos filhos jovens e fortes, quando eles... Mais uma pergunta. Quando esses filhos estavam no berço, a mãe cobrou deles o leite que os alimentou? A mãe e o pai contaram quantas vezes deixaram de dormir quando estavam doentes? Contaram quantos passos deu para proporcionar os cuidados necessários? Não, nunca fizeram isso. O que os filhos devem a seus pais pobres não é só o estritamente necessário. Devem dar a eles as pequenas alegrias do supérfluo, as atenções, os cuidados carinhosos, pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam, pagando uma dívida sagrada, pois tiveram a oportunidade de nascer, como Andrei Moreira falou há pouco. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, através da união celular, através da sexualidade, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir, para amar, para perdoar, para fazer ajustes, para evolução. Então, não escorraceis, pois,
aquela criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não, não foi o acaso que a fez assim e que Deus deu a essa mãe, essa criança. Imperfeita intuição do passado revela do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, ou a mãe, ou o filho, ou o pai, ou o filho. Que um ou outro veio para perdoar, ou para espiar. A cada pai e a cada mãe vai chegar um momento que Deus perguntará: o que fizeram do filho que eu lhes confiei? O que fizeram do filho que eu lhes confiei? Se esse filho permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo, esse filho, entre os espíritos sofredores, pois a felicidade desse filho dependia da dedicação desse pai e dessa mãe. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma nova oportunidade para reparar a falta. Solicitarão uma nova reencarnação para ambos, na qual irão criá-lo com o maior cuidado. E ele, cheio de reconhecimento, o filho, irá retribuí-los com seu amor. Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe ou o pai, nem aquele que só sabe pagar com ingratidão o que recebe. Não foi o acaso. Não foi o acaso que Deus o enviou para que esses pais cuidassem dele. Mães, abracem o filho que lhes causa desgosto e digam para vocês mesmas. Pais, também, digam para vocês mesmos: um de nós é culpado pelo que aconteceu. Ou talvez os dois são culpados. Nem todos têm pais fáceis. E é aí que entra a grande profundidade espírita. Quando os pais são difíceis, exigentes ou até injustos, que tem também. Não é castigo, é oportunidade de crescimento espiritual. Esse espírito dessa criança aprende a humildade, a paciência, a tolerância, o perdão, o amor incondicional. Mas um filho pode dizer: mas e quando meu pai falhou? E quando minha mãe me feriu? Essa é a dor de muitos corações aqui hoje, tanto em nós encarnados quanto os desencarnados. Meu pai falhou comigo, minha mãe me feriu. Então o Espiritismo nos ensina: trabalhe as expectativas versus realidade. Pais imperfeitos, também somos filhos imperfeitos. Trabalhar para que o amor limitado, tanto desse filho para com os pais, quanto dos pais para esse filho, se transforme em amor ilimitado. Nós podemos fazer isso. Muitas vezes nossos pais deram o que tinham, o que sabiam dar. Temos um caso de um homem que passou anos afastado da sua mãe. Ele acreditava, esse jovem, que ela havia sido injusta com ele, controladora. Uma mãe difícil, muito difícil. O relacionamento deles era frio, distante, quase inexistente. Tem muitos casos, muitos. Até que um dia ela partiu de volta para o mundo espiritual. Desencarnou. Meses depois, esse filho, recebeu uma mensagem psicografada em uma casa espírita. Era da mãe.
Na carta, a mãe dizia: meu filho, perdoa as minhas falhas. Eu só queria te proteger. Perdoa, mãe. E então revelou algo que ele, o filho, nunca soube. Durante anos, essa mãe enfrentou problemas emocionais e medos de perder o filho. E essa mãe finalizou a psicografia dizendo: se eu pudesse voltar, eu te abraçaria mais e controlaria menos. Esse filho então chorou como nunca havia chorado. Mudou completamente a sua visão de pai e mãe. Passou a orar pela mãe diariamente, porque entendeu, tarde, mas a tempo, que por trás de muitos erros, existe um amor mal compreendido. Talvez hoje, meus irmãos, Deus esteja nos dando uma oportunidade silenciosa de visitar nossos pais ou nossos filhos, de ligar. Ele está nos dando a oportunidade de começarmos a perdoar os nossos pais ou os nossos filhos, de entendê-los, ou pelo menos de tentar. E mesmo que seus pais já tenham partido, mesmo que seja tempo, porque no mundo espiritual os sentimentos continuam, ninguém morre. E toda a reconciliação ecoa na eternidade. O perdão e o acerto que fizemos em nosso coração agora, hoje, ecoa no mundo espiritual. Então, vamos fazer o movimento que nos cabe, rumo ao perdão e ao amor com nossos pais e com nossos filhos. Honrar pai e mãe não é um peso, é um caminho de libertação, de cura e de evolução espiritual. Nos encaminhando para o fim, vamos assistir a um vídeo de Haroldo Dutra Dias. Em 1970, saiu uma moça de 20 anos de idade do interior de Minas, lugar que as pessoas passam fome, né? Norte de Minas, é um deserto assim, né? Jequitinhonha, né? E foi para Belo Horizonte trabalhar como empregada doméstica. E era uma família de um senhor que era bancário. Na época que ser funcionário de banco era bacana, assim, né? Tipo classe média, legal. Tipo um funcionário público hoje, né? Assim, bem. E essa família, o casal tinha 3 filhos, né? O mais novo, de 18 anos, se atraiu pela moça, né? E ela ficou grávida. Não é? E vocês imaginam, né? Década de 70, uma família tradicional, ter a empregada da casa ficar grávida, um negócio complicado. Foi aquele escândalo na família. Mas era uma família generosa. Generosa. Dentro do possível, né? Nós temos que entender o tempo, né? Então eles pegaram esse rapaz e sumiram com ele. E a moça ficou na casa, trabalhando, mas a situação ficou muito difícil. Ela teve que voltar para a terra natal dela. E imagina uma moça de 20 anos, cheia de sonhos, né? Porque ela era analfabeta.
Então ela queria aprender a escrever, aprender a ler. O sonho dela era fazer psicologia. Ela saiu daquela pobreza do norte de Minas para ir para a capital, sonhando, poxa, encontrar um cara legal, se casar, estudar, poder trabalhar, né? E aí se envolve, e acontece a gravidez. Estão entendendo que coisa complexa? É porque, gente, ninguém quer errar. As pessoas querem ser felizes. E às vezes elas são desajeitadas. E acabam criando infelicidade para elas e para os outros, né? Então essa moça volta. O pai sumiu, né? Sumiram com ele, né? Ela volta e aí as irmãs, aí vai para a casa de um, vai cuidando daquela situação e começa a passar fome, muita fome. E acaba tendo que voltar. Quer dizer, lá ela tem o filho, não é? Nasce o filho, Haroldo Dutra Dias. E aí? Então você vai me dizer que é difícil? Você vai me dizer que é difícil? Não. Nós temos que honrar pai e mãe. Primeira coisa. Primeira coisa, porque eles me deram a vida, foi suficiente. Com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, nós estamos aqui agora. Eu só precisava nascer. O resto Deus fazia. Então, é por isso que Paulo fala firme, os antepassados, vamos honrar isso aí, vamos honrar. É por isso que corre nas minhas veias, né? Corre das minhas veias os gritos de pobreza do Vale do Jequitinhonha, das lavadeiras, dos lavradores, da fome. Mas corre também nas minhas veias os trabalhadores do sul de Minas, os fazendeiros, os plantadores de café, os bancários, os funcionários públicos, porque é essa herança que eu recebi. E é com esse material que eu fui construindo o que eu posso fazer. Então, não interessa. Não interessa. Você vai ajoelhar hoje e vai agradecer teu pai e tua mãe. Não importa se eles estão encarnados, se eles não estão encarnados, se eles sumiram, se eles não dão notícia. Isso não interessa. Que eles te deram um diamante de 1 tonelada. E às vezes você está reclamando por causa de 1 grama de ouro que eles não te deram. Você já recebeu um diamante de 1 tonelada, a tua vida. A maior joia você já recebeu. Meus irmãos, entre dívidas do passado e luz no futuro, a relação pais e filhos, honrar os pais, honrar pai e mãe, são degraus que a gente consegue galgar para a nossa evolução. É fundamental. É importantíssimo demais a gente compreender esse mecanismo. Para quem tem dificuldade de trabalhar o perdão, para quem tem dificuldade de se perdoar, de se auto-perdoar, para quem tem dificuldade de liberar mágoas, rancores, ódios, a Casa Espírita está aqui para isso. Venham estudar, venham participar. Aos poucos, isso tudo vai saindo pelo entendimento, pelo conhecimento que a gente adquire. Nos atendimentos fraternos também,
a gente tem trabalhado essa questão do perdão. Quem precisar, venha estudar. É aqui que a gente vai fazer progressos de verdade. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos. Obrigada, Marcos. Quantas reflexões para uma noite só. Vamos passar agora para o segundo momento da noite, o passe coletivo. Então eu convido os trabalhadores da casa para se colocarem à disposição do trabalho. Vamos baixar a luz e, fechando os nossos olhos, vamos serenando nossa mente e aquietando o nosso coração, sentindo nossa respiração, nos conectando com a espiritualidade luzeira que nos acompanha, nossos anjos guardiões, nosso amigo incondicional, Jesus e Deus, nosso Pai. Senhor, agradecemos por mais um momento de estudo, por mais uma oportunidade de olharmos para dentro de nós, de nos sentirmos gratos pela oportunidade da vida, da reencarnação e de honrarmos quem nos foi caminho para este mundo. Que possamos sentir Deus nas pequenas coisas que são também as grandiosas, o comum que vira extraordinário quando olhamos devagar. Nos lembre, Senhor, que o que mais importa não cabe no bolso, mas sim nos pequenos gestos, na paz do retorno e nos sorrisos sinceros. Importa honrar quem nos fez caminho, os passos dos pais, as palavras guardadas. Quando tudo pesa, é no silêncio de dentro que encontramos respostas e respiramos de novo. Que possamos lembrar que o amor que procuramos às vezes mora bem pertinho, nos gestos calmos de cuidado, no silêncio doce de um carinho, no abraço da família, no sorriso do amigo fiel, no nascer do sol que aquece, no pôr do sol que acalma a alma. Que possamos respirar e viver cada momento, sentindo a vida nos chamar. O amor está em cada detalhe, só precisamos reparar. No café que alguém prepara, na preocupação escondida. Que possamos lembrar do essencial, daquilo que importa de verdade. Que saibamos que a felicidade é encontrada em pequenas porções de bem. Que saibamos deixar o sol entrar, sentir o vento nos tocar e ver o céu mudar de cor. Isso também é amor. O que mais importa é simples, é dar mais do que receber, é repartir o que se carrega, é amar sem medida, é cuidar de quem nos entrega a vida. O que mais importa, meus irmãos, é o amor que a gente semeia no chão do coração. Importa abraçar sem pressa, olhar inteiro sem fuga. Que sempre possamos nos recordar de onde viemos e honrar quem nos entregou a vida, genuinamente, verdadeiramente. Muito obrigada, Senhor Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, que tenhamos um bom retorno aos nossos lares. Até a próxima semana.